Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula de Sociologia e decidi fazer alguns vídeos para a gente dar continuidade à matéria que nós estávamos vendo na escola, tá? Eu vou seguir o livro de vocês mesmo, tá? Segundo ano, tá? Vocês peguem o livro, o caderno de Sociologia e abram na página 174, o relativismo cultural. A gente falou bastante de cultura, né, em sala de aula. Agora, vamos especificar alguns termos, né, da sociologia. Relativismo cultural. O que seria esse relativismo, gente? A gente está acostumado a ver a nossa cultura, né? Temos a nossa cultura e a gente não está acostumado a pesquisar, entender, compreender a cultura do outro. Então, a gente leva em conta a cultura alheia através do olhar que nós temos da nossa, né? Ah, isso está certo, isso está errado na determinada cultura. Por que eu sei que isso é errado ou isso é certo? Porque eu penso isso. Porque eu tenho por base a minha cultura, tá? Cabe refletir e entender que outras sociedades ou grupos sociais têm como concepções e valores diferentes dos nossos, tá? E isso a gente tem que entender e tem que respeitar. Gente, nós não acha certo, mas tem que respeitar, tá bom? No último parágrafo tem uma frase muito interessante: nossa perspectiva cultural, ou seja, a educação do nosso olhar. Nós vemos o próximo, tá? A cultura alheia através dos olhos, só que os nossos olhos estão limitados à nossa cultura, né? Então a gente não consegue ver de fato sem ter um certo preconceito, né? Mas isso a gente tem que entender, a gente não pode ter preconceitos sobre culturas alheias, não só do Brasil, como os estrangeiros também, né? Tanto a gente como o estrangeiro, né? Quem está vindo de fora. Porque é diferente, somos seres humanos de milhares de regiões, nada é igual. Na cultura a gente vai colocar costumes, tá? A religião, né? No Brasil mesmo tem quantas religiões, gente? É um país laico, tem milhares de religiões, se a gente pegar as religiões indígenas também, sabe? Então a gente tem que respeitar e procurar entender, tá? Através do nosso olhar, da base cultural que nós temos, a gente tem que entender o próximo. A sociologia, gente, as ciências sociais, ela tem basicamente três ramificações: ciências físicas, né, a parte física da sociologia, ciência antropológica e política. A antropologia, ela estuda de fato essa parte cultural, tá? O homem como ser cultural, que produz cultura. A religião, ninguém vive sem religião, sem a nossa fala, né, a nossa língua, como que a gente se expressa, né? Tudo isso entra na parte cultural, tá bom? Agora, a gente vai na página 176. Nós e o outro, diversidade cultural. A gente já falou bastante também de diversidade cultural, né? O que é, já diz, né? Diversidade cultural, diversas culturas, diferentes culturas. E como que a gente vai aceitar ou vai entender essas culturas? Através do nosso olhar, do nosso parâmetro, né? Eu tenho X religião, fulano tem Y religião. Então a gente vai ver as semelhanças, as diferenças entre as religiões, né? Só que sempre respeitar o outro, tá? Pode ser muito diferente, mas isso é a cultura do outro. Então a gente tem que entender como que ele pensa assim, por que ele pensa assim. Por que levou ele a pensar assim, aceitar essa religião, aceitar esses fatores culturais, tá bom? O ser humano, ele tá em constante mutação, tá? Hoje eu posso pensar de uma forma, ter tal cultura religiosa, né? E amanhã trocar de religião, porque eu fui a fundo, estudei e vi, não, isso aqui é diferente. Eu acho que eu me enquadro mais, ou eu penso mais parecido com um determinado grupo, tá? E aí a gente tem essa mutação, tá? Cultural. Agora, na página 176 também, um conceito interessante na sociologia: interação cultural.
Interação cultural é exatamente isso. Então, não vamos esquecer, interação cultural é você interagir com culturas alheias, tirar o que você acha interessante dessa cultura para você, tá? E deixar a sua marca também cultural nessa cultura alheia, tá? Diferente da sua. Tem muito, gente, tem muito filme, muito aqui no livro mesmo fala da Cidade de Deus, né? A cultura local da favela, a cultura, se vocês pegarem livros, lembra que a gente estava falando do livro, até tá ali, mas eu não vou conseguir encontrar agora, mas que fala sobre a escravidão, o que a escravidão deixou na nossa parte cultural, né? As religiões, se a gente pegar a Umbanda, que é uma adaptação, né, da religião africana. Então, toda essa parte cultural tem um parecer histórico, tem um porquê, tá? A gente tem que analisar e entender. Tudo bem até aqui? Ó, gente, um conceito muito interessante também, a identidade cultural. Ó, a troca de conhecimento gera novas formas de identidade cultural, tá? No penúltimo parágrafo da página 176, tá? Neste sentido, a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha um ideal, valores e costumes e comportamentos formados ao longo da sua história. Tá? Então, cultura tem tudo a ver com a história também, né? Essa vivência que a gente teve em todos esses tempos, né? O que nós somos hoje é devido à história. O que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo? As migrações, né? As imigrações também. Não sei se na sala de vocês tem alguém que era de outra região ou de outro país que veio para o Brasil. Eles trazem tudo isso com eles, essa carga cultural, tá? Religião é uma coisa muito interessante porque na nossa sala de aula, cada um tem sua religião. Cada um tem o Deus, que é o mesmo, mas vê de formas diferentes. Mas mesmo assim, todo mundo se respeita, né? Isso que é interessante. E essas trocas, essa interação social faz com que a gente crie novas identidades culturais, tá bom? Então é isso por enquanto, tá? Toda semana eu vou colocar um vídeo novo aqui pra gente conseguir dar continuidade até a gente voltar a ter as nossas aulas presenciais na escola, tá bom? Se cuidem, pessoal. Fiquem todos bem, tá? Dentro de casa, com a família, tá? Não vamos sair na rua por enquanto. Até tudo isso passar, a gente volta a nos encontrar na escola e fazer os nossos debates, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.